Quero dar aqui continuidade à abertura do sétimo e último selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5, que diz: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então veio os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, e da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Apocalipse, capítulo 8, do versículo 1 ao 5. Amados e queridos irmãos, o apóstolo João continua no céu, em espírito. Ele é testemunha ocular do grande acontecimento inagualável. O Cordeiro, que é o único e digno de abrir os 7 selos do livro, o que tem por consequência o irromper dos juízos de Deus a muitos retidos sobre a terra, tanto quanto houve na abertura dos 6 primeiros selos, agora aqui nesse 7º e último selo, desde que a grande multidão, que não se poderia enumerar, e antecedente também nós tivemos os 140 mil, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. Nós vemos aqui agora, queridos irmãos, o agir de Deus. Deus continua mandando os seus juízos sobre a face da terra, sobre o mundo inteiro, mediante aquele período em que tem a perseguição do anticristo, de Satanás, o falso profeta, contra os escolhidos de Deus, contra os 144 mil, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, e aqueles gentios que converterão a Cristo Jesus na era tribulacional. São muitos que ainda haverão de testemunhar o nome do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador deles. Constatamos aqui, portanto, em Apocalipse, capítulo 8, com a abertura do 7º e último selo, do versículo 1 ao versículo 5, com sagrada referência que aqui, nessa meia hora de silêncio na abertura do 7º selo, o Senhor revela de forma bem particular do seu caráter a João. Nós vemos aqui um cenário de meia hora de silêncio no céu, em que esse silêncio ele é solene e divino. E não dá para ver isso aqui de forma figurada, mas de forma literal. Tanto os modalistas, tanto quanto temos ali os espiritualistas, né, que interpretam isso aqui como de forma espiritual. Trata-se aqui de fato de algo histórico, de algo bem perceptível aos olhos de todos que estarão ali durante este período tribulacional. De fato, isto irá acontecer de forma literal e não simbólica. Nós temos aqui, meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, que o Apocalipse, capítulo 8, há uma identificação muito parecida com Daniel, capítulo 10, versículo 13, Daniel 12, versículo 1, com o arcanjo Miguel, que é descrito como um dos primeiros príncipes angélicos e que, de fato, defende Israel. Temos também o anjo Gabriel, que de tal príncipe angélico que está assim de forma sensiste diante de Deus, pois quando anuncia o nascimento do Senhor a Maria, ele diz: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 19. Nós podemos comparar com algo de tão maravilhoso e impressionante que é aquele anjo que sai diante do trono e que está ali na presença do Senhor, tanto quanto as aparências dos arcanjos Miguel, Gabriel, como aqueles mensageiros do Senhor que leva uma notícia, uma mensagem dos filhos de Deus. Podemos aqui olhar para esses 7 anjos de Apocalipse capítulo 8, que eles estão de fato diante de Deus de maneira literal e não de forma simbólica, e eles estão ali como os servos do Senhor, diretos para executar os planos de juízos de Deus sobre todos os povos, línguas e nações rebeldes ali durante aquele período tribulacional, aqueles que desprezaram o plano salvífico de Deus, aqueles que durante o período tribulacional farão perseguição tanto aos escolhidos de Deus, 144 mil, como aqui já afirmei, como também ali os gentios que aceitarão, confessarão a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. E que estes anjos, que são servos diretos de Deus, eles têm poder inagualáveis, e isso se conclui no Antigo Testamento também, pois quando anjos agiram por ordem de Deus, sempre aconteceram coisas além da imaginação humana. Por exemplo, nós temos em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, onde se lê, que diz: então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Aliás, frequentemente, anjos agiram em toda a história do povo de Israel como mensageiros de Deus. Salmos 103, versículo 20 e 21, nós temos ali a contundente prova sobre este fato. Os príncipes angélicos encontram-se também no mesmo nível que estavam a bela estrela da manhã. Antes que
caísse e se transformasse em Satanás, de Isaías capítulo 14, versículo 12, os mais, e mais tarde nós vemos Miguel, que estendeu e que contendeu, pelejou contra Satanás, Judas capítulo 1, versículo 9, e que estes servos de Deus, estes anjos, homens que se encontram de forma inagualável na presença do Senhor, têm grandes obras e missões a serem executadas, e que são esses servos do Senhor que estão na sua presença e que de forma cabal eles têm maior autoridade, maior poder contra os inimigos de Deus. Nós vemos nos dias do profeta Elias, que era também um servo do Senhor, podendo dizer a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Nós temos 1 Reis, capítulo 17, em versículo 1. Estes 7 anjos foram dadas 7 trombetas, e nós poderíamos ver o poder desses 7 anjos como verdadeiro arcanjos do Senhor, em uma missão de avassaladora, de destruição e de juízo de Deus sobre as nações rebeldes. Nós temos isso no versículo 2 do capítulo 8 de Apocalipse. A Bíblia cita, nas Sagradas Escrituras, de fato, nós temos muitas trombetas, e que cada uma dessas trombetas, elas indicam no seu toque vários significados. Não somente trombetas de guerra, nós temos na Bíblia Sagrada, como em Jericó, onde os sacerdotes as tocaram. Não assim se trata de trombetas que eram tocadas para festas, principalmente no memorial com sonidos de trombetas de Levítico capítulo 23. Mas nós temos aqui no Apocalipse do Senhor Jesus Cristo as trombetas do juízo de Deus, de forma precisa, exata, quando de fato o primeiro anjo toca a sua trombeta, diz que houve saraiva e fogo de mistura com sangue que foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, obviamente também com os seus habitantes, as árvores e também toda a árvore verde. Isso está no versículo 7. Algo parecido daquilo que aconteceu em Êxodo capítulo 19, versículo 18, que está dito que todo o Israel parou para que o Senhor executasse ali os seus juízos. Ele diz que o monte de Deus ali fumegava. Nós vemos o Apocalipse que a primeira trombeta, ela expelia saraivas de fogo, de forma que se misturava com o sangue daqueles que morriam e que eram tirados da terra. E, meus amados irmãos, nós podemos aqui enfatizar esses 7 poderosos anjos de Deus, que cada um toca as suas trombetas e aparecem de forma rápida. Outro anjo que veio, outro anjo que ficou de pé junto do altar do Senhor, versículo 3, eles vieram para realizar as tarefas que lhe foram confiadas por parte de Deus, a qual no Antigo Testamento somente o sumo sacerdote tinha o direito de fazer execuções de juízos sobre o povo quando pecava de forma arbitrária contra a lei de Deus, diante de pecados que não tinha digamos assim, a reparação do sangue expiatório de Cristo Jesus, ou daquele cordeiro que representava Cristo Jesus, né? Naquela época tinha a questão da circuncisão e também outra lei, como era a lei da idolatria, né, da feitiçaria, que eram leis que eram contra essas práticas, e que a execução, o juízo, a sentença era de morte para aqueles que eram infratores da lei de Deus, no caso, né? Nós aqui estamos dando ênfase aqui ao toque de cada trombeta e também de todo aquele cenário que trazia ali diante do culto judaico, ali no tabernáculo ou na tenda da congregação, de forma mais antiga, nos dias de Moisés, nos dias de Levi, né, do sacerdócio levítico, no caso, né? A gente vê também ali aquele cenário ali, quando João tem toda aquela visão que lhe foi entregue, né? Nós vemos aqui de forma apresentar dignamente que o sumo sacerdote nos dias do sacerdócio levítico ficava de pé juntamente diante da face de Deus. E aqui nós temos em Apocalipse que ele está no céu, no caso o apóstolo João, né, o evangelista João, e que ele faz menção desse outro anjo, né, que de fato com o incensário de ouro lhe foi dado muito incenso para oferecer as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Era o versículo 3, né? Esse encontro, né, aqui de Apocalipse 8, verso 3, nós temos aqui, de fato, né, que esse outro anjo deve ser verdadeiro no sentido da palavra, né? Realmente não é algo apenas representativo ou nem tão pouco simbólico, mas é aquele anjo que foi a ele designado para o toque da sua trombeta vir o cumprimento da vontade, do propósito de Deus, né? Essa expressão outro anjo, em Apocalipse 7, versículo 2, ele diz assim: vi outro anjo que vinha subindo do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, né? Ele não pode ser, né, outro do que Jesus, podemos conjecturar. Esse anjo poderia ser o próprio Cristo, o próprio Senhor, né? De forma exclamativa ou de forma interrogativa, né? Fica aí essa percepção, né, observatória da leitura deste texto que nós estamos fazendo aqui no livro do Apocalipse, capítulo 8. E que de fato, né, está escrito: mas para vós, outros que temeis o meu nome,
nascerá o sol da justiça. No caso, Malaquias capítulo 4, versículo 2. Né? Nós tivemos ali, né, e temos aqui no capítulo 8, esse silêncio, né, no céu, que diz que foi por cerca de meia hora, né, e que esse silêncio, ele traz a característica e o caráter, né, de nós vermos agora a obra do Espírito de Deus, que por, de fato, todos os santos, ou seja, a oração de todos aqueles que estão ali durante todo esse período de tormento, né, que eram contra, o que haverá de ser contra os 144 mil e os gentios, né, que se converteram de fato ao Senhor Jesus Cristo. Diz que a este anjo foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, e da mão do anjo diz que subiu a presença de Deus com muita fumaça do incenso, né, com as orações dos santos do Senhor. E o anjo, ele tomou o necessário, encheu do fogo do altar e atirou a terra. E ouvi trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Versículo 3 ao 5 de Apocalipse capítulo 8. Essas são, de fato, todas as orações de todos os santos, de todos os tempos, com duplo sentido, né? E esse agir de Deus, né, através dessas orações, o decreto de Deus que vem sobre as nações rebeldes, né, com o aroma suave das orações dos servos de Deus que na sua presença oram, e que de fato sobre a terra haverá de vir juízos de Deus. A obra do Espírito Santo sobre a terra não é somente que ele glorifica Jesus e dá testemunho de Jesus e não de si mesmo, mas ele testifica de Jesus para nós nos dias atuais, dessa era da graça, dessa dispensação da graça, desse período e dessa aliança que o Senhor Jesus Cristo diz que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ali do capítulo 28 de Mateus, versículo 20. Nós vemos também aqui que ele ora através de nós, né? O Espírito Santo, ele intercede por nós na presença do Senhor com gemidos inexprimíveis, né? E isso porque nós não sabemos pedir como convém, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 8, versículo 26, na sua epístola aos Romanos. De forma semelhante, nós podemos aqui que assistir em nossa fraqueza, em nossos momentos de dúvidas ou por parte de muitos servos de Deus, sentimento de incredulidade, e que de fato nós não sabemos orar, né, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Amados irmãos, eu vou dar aqui uma pausa, um timer, né? E haveremos de dar continuidade sobre o toque dessa sétima e última trombeta de Deus aqui de Apocalipse, capítulo 8, do versículo 5. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, né? Deixo aqui o meu pedido para que você possa nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, deixando o like, compartilhando os vídeos. Tudo isso seja para a glória do Senhor e não para a nossa glória. A paz do Senhor, e rogo aqui as vossas orações.